Abra comigo a sua Bíblia lá no Evangelho de João, no capítulo de número 8. Evangelho de João, no capítulo de número 8. Irmãos, aqui na Unida, para quem nos visita, eu costumo convidar o rebanho para a gente colocar o celular no modo avião. Por quê? Deus vai falar conosco na pregação. Então o WhatsApp, Jesus não vai mandar nenhuma mensagem para você, nem no Face, nem no Insta, e não vai postar nada no Twitter para você. Então bota no modo avião para o capeta não te atrapalhar de ouvir a pregação. Tá bom? Vamos ouvir a palavra de Deus então, no Evangelho de João, no capítulo de número 8. Assim diz a palavra do Senhor. Jesus, entretanto, foi para o Monte das Oliveiras. De madrugada voltou novamente para o templo, e todo o povo ia ter com ele, e assentados ensinava. Os escribas e fariseus trouxeram à sua presença uma mulher surpreendida em adultério, e fazendo-a ficar de pé no meio de todos, disseram a Jesus: Mestre, essa mulher foi apanhada em flagrante adultério. E na lei nos mandou Moisés que tais mulheres sejam apedrejadas. Tu, pois, que dizes? Isto diziam eles, tentando-o para terem de que o acusar. Mas Jesus, inclinando-se, escrevia na terra com o dedo. Como insistissem na pergunta, Jesus se levantou e lhes disse: Aquele que dentre vós estiver sem pecado, seja o primeiro que lhe atire pedra. E tornou a inclinar-se, continuando a escrever no chão. Mas ouvindo eles esta resposta, e acusados pela própria consciência, foram se retirando um por um, a começar pelos mais velhos até os últimos, ficando só Jesus e a mulher no meio onde estava. Erguendo-se Jesus e não vendo a ninguém mais além da mulher, perguntou-lhe: Mulher, onde estão aqueles teus acusadores? Ninguém te condenou? Todos comigo, 11. Respondeu ela: Ninguém, Senhor. Então lhe disse Jesus: Nem eu tampouco te condeno. Vai e não peques mais. Oremos. Pai, sê propício a nós pecadores. Deus, a minha oração é a oração do publicano da parábola de Jesus, que batia no peito e dizia: sê propício a mim, pecador. Nenhum de nós tem mérito na tua presença. Até as nossas melhores obras, Deus, não passam de algo repugnante. Mas nós sabemos que somos amados, nós somos escolhidos, nós somos redimidos e justificados pela fé em Cristo Jesus. Sabemos que o teu coração para conosco, ó Pai, jamais muda. Sabemos que das mãos do Senhor nunca ninguém, jamais poderá nos arrebatar. Deus, mas nós queremos pedir ao Senhor que nos mantenha atentos a isso, porque no decorrer dos dias os nossos corações querem voltar para o modus operandi da justiça que vem de obras, e nós começamos a achar que somos bons por coisas que fazemos, e começamos a julgar as pessoas comparando-nos com os demais, e isso demonstra, Deus, ó Pai, que o Evangelho não está tão arraigado no coração como deveria estar. Então, Senhor, em nome de Jesus, escreve teu Evangelho em nossos corações, pelo poder do teu Espírito Santo, por meio da pregação da palavra. Que nessa manhã, ó Pai, a tua graça seja exaltada aqui, que teu Filho seja exaltado aqui, que pecadores sejam perdoados e reconciliados contigo, que haja salvação na tua casa. Fala aos nossos corações, Pai, abençoa a nossa vida e restaura-nos. Nós te pedimos em nome de Jesus o Senhor. Amém. A igreja pode sentar-se. Esse evangelho foi escrito para revelar que Jesus Cristo é o Filho de Deus. E se ele é Filho de Deus, isso significa que ele tem a mesma natureza que o Pai. Ele é o próprio Deus. Esse é o objetivo. João diz em 20:31, estes sinais foram registrados para que creiais que Jesus Cristo é o Filho de Deus e para que crendo tenhais vida em seu nome. O Evangelho nos revela que Jesus é Deus.
E nesse texto exatamente, nós encontramos o Senhor Jesus perdoando pecados. Portanto, o tema da mensagem nessa manhã é o Deus que perdoa pecados. Em primeiro lugar, a palavra nos ensina que o Deus que perdoa pecados nos ensina a dependência. O Deus que perdoa pecados nos ensina a dependência. Aqui Jesus está vivendo um momento muito difícil do seu ministério. Ele está no final da festa dos tabernáculos em Jerusalém, e os sacerdotes mandaram sua guarda de elite para prenderem o Senhor Jesus. E quando os guardas dos sacerdotes vão prender o Senhor Jesus, eles ouvem o Senhor Jesus pregando, amados irmãos, do lado do tanque de Siloé, dizendo: se alguém tem sede, venha a mim e beba. Quem crê em mim, como diz a Escritura, do seu interior fluirão rios de água viva. E os soldados ficam tão impactados com a mensagem do Senhor Jesus que não conseguem prendê-lo. E quando eles voltam para os sacerdotes dizem: onde está o homem? E os soldados persuadidos disseram: nunca ninguém falou como este homem. Impactados com o Senhor Jesus. E há uma discussão então no Sinédrio. Nicodemos tenta defender o Senhor Jesus, mas eles dizem: de Nazaré da Galileia não se levanta profeta. E no meio de toda essa situação, o nosso texto nos diz no versículo de número 1, que Jesus, entretanto, ou seja, contrariando toda essa cena, ele vai para o Monte das Oliveiras. Pasme comigo, Jesus Cristo é o próprio Deus, feito homem sem deixar de ser Deus, mas ele em todo momento é tremendamente dependente do seu Pai. E no outro dia de manhã ele vai para o templo e vai começar a pregar logo de manhã e vai impactar o povo com a palavra. Então, no meio de uma situação de grande celeuma e totalmente entregue ao ministério do ensino e da pregação, Jesus passa a noite no Monte das Oliveiras. O Monte das Oliveiras é o lugar de oração do Senhor Jesus. É o jardim do Getsemani, o lugar onde as azeitonas são prensadas. Ali o Senhor Jesus derrama a sua alma, ali ele invoca a presença do Pai, ali ele tem comunhão com o Pai e com o Espírito, e se levanta fortalecido, dependendo do Pai, em comunhão com seu Pai, para pregar poderosamente a palavra e persuadir o coração do povo de Deus. O texto nos ensina que o Deus que perdoa pecados nos ensina a dependência. Jesus em todo o tempo dependeu do Pai. Irmãos, nós precisamos depender do Pai todos os dias da nossa vida. Eu não sei se você já se levantou um dia de manhã, um dia calmo, tranquilo, talvez fresco como esse, e você disse: que dia maravilhoso. Só para você perceber que no meio do dia você encontrou uma grande confusão, você foi insultado por alguém, algum grande problema se levantou, e você termina aquele dia perplexo, sem entender nada do que está acontecendo. É por isso que nós cristãos precisamos entender que é impossível viver a vida cristã de maneira piedosa, de maneira frutífera, de maneira abençoada e abençoadora, sem depender de Deus Pai, Deus Filho e Deus Espírito Santo. Para mim, um hino do nosso hinário que retrata isso muito bem é o hino 129. Ele diz assim: cante comigo a primeira estrofe e o coro. Bem de manhã, embora o céu sereno pareça um dia calmo anunciar, vigia e ora o coração pequeno, um temporal pode abrigar. Bem de manhã e sem cessar vigiar e orar. Nós temos que depender do Pai. Davi diz muito claramente no Salmo 5:3: de manhã, Senhor, ouves a minha voz, de manhã te apresento a minha oração e fico esperando.
se nós queremos a bênção de Deus sobre o nosso dia, se nós queremos vencer a tentação e o pecado, se nós queremos fazer a diferença nesse mundo no qual o Senhor nos inseriu, nós precisamos ser um povo que depende de Deus em oração. E a palavra pastoral que eu trago para você é que você de fato faça do Senhor a primeira prioridade da tua vida. Jesus diz: buscai, pois, em primeiro lugar o seu reino e a sua justiça, e todas as outras coisas vos serão acrescentadas. Se você quer ter comunhão com o Deus que perdoa pecados, se você quer vencer pecados, se você quer ser uma bênção nesse tempo, que você dobre os seus joelhos logo no início do seu dia, adore o Senhor por quem Ele é, louve por tudo que Ele tem feito por você, clame a sua bênção, a sua graça, a unção do seu Espírito, e Ele vai conduzir a sua vida, vai te abençoar e vai te dar vitória em todas as suas aflições e tentações, em nome do Senhor Jesus. Louvado seja Deus pelo Senhor Jesus, porque Ele é o Deus que perdoa pecados. O Deus que perdoa pecados, além de nos ensinar a dependência, revela a nossa condição. O Deus que perdoa pecados revela a nossa condição. O Senhor Jesus passa a noite inteira orando. E lá está Ele pregando no pátio dos gentios para a multidão. E de repente, então, a Bíblia nos conta que escribas e fariseus, querendo desacreditar o Senhor Jesus, trazem consigo uma mulher apanhada no ato do adultério. Nós ficamos perplexos porque o homem não estava com ela. Talvez ele tenha conseguido fugir. Espero que não seja um parente de um dos escribas e sacerdotes. Mas diz a Bíblia então que aquela mulher chega, imagine, no meio da multidão envergonhada, e o texto nos diz que eles não estão preocupados com a mulher, porque nos dias de Jesus já não era uma prática comum apedrejar pessoas que foram flagradas em adultério. Mas eles estão armando para o Senhor Jesus, porque se o Senhor Jesus disse que não é para apedrejá-la, então eles podem dizer que o Senhor Jesus não é fiel às Escrituras e jogá-lo contra Moisés, e ele não terá a lealdade do povo. Mas se o Senhor Jesus disser: apedrejem-na, então ele vai conseguir a antipatia da multidão, e pior ainda, os judeus estão debaixo do domínio dos romanos, e só quem tem autorização para dar a pena capital em Jerusalém é Pilatos. Então Jesus vai se revoltar em contra dos romanos e eles o jogarão na cadeia. A situação é dramática. Mestre, apanhamos essa mulher em flagrante adultério. Moisés, lá em Levítico 20:10, diz que ela tem que ser apedrejada. Tu que dizes? O Senhor Jesus se ajoelha e vai para o chão e começa a escrever na areia do pátio dos gentios. Muita gente especulou muita coisa sobre o que ele escreveu. No Antigo Testamento tem um versículo que diz que o nome dos inimigos de Deus vai ser escrito no chão. Alguns acham que ele estava escrevendo o nome. Alguns acham que ele estava escrevendo os pecados daqueles homens. Mas nós não podemos afirmar nada disso, porque o texto não está afirmando. Mas ele começou a escrever no chão. E eles ficaram olhando. Ei, Jesus, o senhor não é o grande rabi do momento? Essa mulher foi apanhada em flagrante adultério. Moisés manda apedrejar. E o senhor? O que manda a gente fazer com ela? Então o Senhor se levanta, irmãos. Imaginem o olhar do Filho de Deus, olhando para eles. Disse: tudo bem, aqueles que de vocês estiverem sem pecado, sejam os primeiros a atirar-lhe pedra. O único que não tem pecado que está ali naquela multidão é Jesus. Ele é Deus, homem sem pecado algum. Ele não é filho da semente do homem. A semente plantada no ventre de Maria foi do Espírito Santo. Ele herdou a natureza humana da sua mãe, mas o homem é o representante da aliança, e por isso em Adão todos nós nos tornamos pecadores, mas a semente da qual Jesus foi gerado foi semente do Espírito Santo. Ele é perfeito, ele não tem sombra de variação, de mudança, ele não tem pecado algum. Então ele diz: quem de vocês estiver sem pecado, seja o primeiro que lhe atire pedra. E se ajoelha.
e continua a escrever. E a Bíblia nos conta, irmãos, que algo maravilhoso aconteceu. Mesmo aqueles homens não crendo no Senhor Jesus e revelando-se verdadeiros descrentes, eles foram acusados por sua própria consciência. E os mais velhos que já tinham as suas pedras na mão, eu imagino que eles já estavam com as pedras na mão. O texto não diz, mas eles começaram a soltar as suas pedras. Pá, pá, pá. Você ouviu as pedras caindo no chão? E todos foram embora, do menor até o maior. O Deus que perdoa pecados revela a nossa condição. Eu gostaria de lhe dizer hoje que você é muito mais pecador do que o que você deseja admitir. Você é pecador terrível, miserável, e entregue à sua própria sorte, você faria as maiores barbaridades. Talvez você tenha lutado para manter uma imagem de justiça própria e colocar-se como alguma pessoa tremendamente bondosa diante dos olhos dos homens. Mas a Bíblia diz que você nasceu em pecado e em pecado te concebeu sua mãe. Que você é muito mais pecador do que o que você deseja admitir. Nós somos pecadores terríveis, amados irmãos. E prova é que se projetassem aqui diante dos olhos dos nossos irmãos tudo aquilo no que nós já pensamos, nenhum de nós ficaria aqui. Todos nós sairíamos correndo. Nossos pecados são horríveis, feios e tristes. Nossa natureza pecaminosa ofende ao nosso Deus. E o Deus que perdoa pecados, para que nós reconheçamos a nossa maldade, revela a cada um de nós o quanto nós somos perdidos sem Jesus, o quanto nós somos miseráveis, o quanto a nossa condição é deplorável, e que se Deus fosse nos tratar como nós merecemos, Ele derramaria sobre nós a sua ira. Há 10 anos atrás, irmãos, eu li um livro de um ex-sacerdote romano, convertido ao Evangelho, lançado pela Mundo Cristão. O nome do autor é Brennan Manning. O nome do livro é O Evangelho Maltrapilho. E esse ano, no nosso programa de rádio, nós entrevistamos os editores da Mundo Cristão e eles disseram, lançamos o livro por Spotify. E como eu moro ali perto do Mackenzie, às vezes venho para a igreja a pé e tomo café com um numa padaria, atendo outro em outro lugar, eu caminho muito por aqui. Eu falei, excelente, vou ouvir o livro de novo. E eu já estou quase no final desse livro tão precioso. E num determinado momento do livro, Brennan Manning, que foi um sacerdote romanista, mas era alcoólatra e caiu na bebida, conta que no final do ano de 1975, ele foi para uma casa de recuperação de alcoólicos em uma região montanhosa dos Estados Unidos. E quando eles entravam ali, eles assinavam que estavam dispostos a ser confrontados. E ele conta que num determinado dia de manhã daquela terapia em que estavam todos, havia um homem que não queria admitir que era um alcoólatra. E então, o líder daquela comunidade começou a dizer, você é verdadeiramente um alcoólatra e admite o seu pecado? Ele, não, o que é isso? Mas você não bebe todos os dias? Eu só bebo 2 Martinis e 2 Blood Marys, nada mais do que isso, Eu bebo de manhãzinha, na hora do almoço com os meus amigos, com a minha mulher antes do jantar, e tomo só uma vez depois, na hora de deitar, só 4 vezes. Ele diz, você não bebe mais nem uma vez durante o dia? E ele diz, de jeito nenhum. E aí o que conduzia a terapia falou assim, você é um mentiroso. Ele, o que é isso, rapaz? Você tem que acreditar na bondade das pessoas, eu estou falando para você. E ele falou assim, traga um telefone. E o que a pessoa podia falar se ouvia em alto-falantes por todos os que estavam ali presentes. Ele ligou para o bar e falou assim, rapaz, o fulano de tal frequenta o seu bar, falando com o garçom, frequenta. E ele bebe aí todo dia, e o garçom disse, ele é meu melhor cliente, ele vem para cá todos os dias, ele toma 6 doses, gasta $30 todos os dias, e ainda me deixa uma gorjeta de $10, ele é fenomenal, estou sentindo falta dele, E diz que na hora o homem ficou possesso de raiva e começou a xingar o líder daquela comunidade, irmãos, de tudo que é palavrão que existe. Depois ele se recompôs. Falou, me perdoe. Todo homem tem um lapso algum dia.
eu só não queria falar para vocês, mas eu estou sob controle. E de repente, então, o que conduz à terapia pergunta para ele o seguinte: você não toma mais nada durante o dia? Não. Mas você não tem guardado nenhuma garrafa na sua gaveta, no criado mudo do lado da sua cama? Ele: rapaz, eu tenho uma adega gigantesca. Eu tenho que atender pessoas que vêm na minha casa. Por que você me está fazendo essa pergunta? Fala a verdade, você tem ou não tem uma garrafa guardada no seu criado mudo? Ele falou assim: eu tenho. Eu tenho uma no meu escritório, porque eu tenho que dar de bebida para as pessoas. Ele falou assim: mas eu não sou tão viciado assim não. Isso não me faz tanto mal, não. E de repente, para finalizar a questão, aquele terapeuta que conduz toda aquela cena diz para aquele homem o seguinte: você alguma vez já fez mal aos seus filhos? Ele: de jeito nenhum, eu tenho 4 filhos, eu sou um pai maravilhoso. Eu fiz uma viagem com eles no verão passado pela região do Grande Cânion, nós fizemos camping. Pergunte para eles estão muito felizes. E aí o terapeuta diz para ele: todos nós que tentamos ser bons pais cometemos erros contra nossos filhos de vez em quando. Ele diz: não, eu sou um pai maravilhoso. Ele falou assim: tá bom, traga o telefone. Ele ligou para a esposa do cavalheiro, que se dizia cristão. Falou assim: seu marido como é que é? Não, no geral ele é um bom pai. Mas já houve, minha querida, conta para mim alguma coisa errada que seu marido tenha feito contra os seus filhos? A mulher começou a chorar no telefone, irmãos. E ela falou: no inverno passado, minha filha tinha terminado o seu período escolar com nota máxima, e meu marido estava muito alegre, e saiu celebrando com ela da escola, e parou num restaurante, ia comprar umas bebidas para que nós celebrássemos à noite, e estava nevando, e ele a deixou no carro com o motor ligado, e disse: filhinha, eu volto daqui a pouco. Isso era 2:30 da tarde, e chegou lá dentro, ele encontrou uns velhos amigos de exército, e sentou e começou a beber com eles, e bebeu até 8 horas da noite, e ela chorava. E quando ele voltou para o carro, o motor do carro já tinha apagado, nossa filha estava congelando de frio, os seus dedos ficaram todos congelados, ela teve que amputar os dedos das 2 mãos, ela ficou totalmente surda e não escuta nunca mais. Naquele momento o homem caiu gritando em desespero, chorando na frente de todos. Todos saíram dali, e o terapeuta botou o pé no peito dele e disse: seu mentiroso, miserável, aqui nós somos uma comunidade de pessoas que admitem os seus pecados. Se você é um mentiroso, cai fora daqui. Nós não queremos você aqui. E aquele homem chorou durante 2 horas ininterruptas. Mas ele disse que naquele primeiro dia ele orou na sua vida. Ele se arrependeu dos seus pecados. Ele pediu perdão a Jesus. Ele pediu para continuar na terapia. E todos os dias, a partir daquele dia, eram dias de oração, de leitura bíblica, e aquele homem mudou totalmente na presença do Senhor. Quais são os pecados que você está querendo esconder? Quais são os erros que você está querendo encobrir, dizendo: não, isso não tem nada a ver? O que é isso? Esse é um pecado socialmente aceitável. Onde você está pisando na bola? Os nossos pecados são horríveis, feios e tristes, porque eles ofendem um Deus santo. E se esse Deus santo for nos tratar conforme os nossos pecados merecem, Ele teria que nos jogar no inferno. Mas eu quero lhe dizer que para receber o perdão de Jesus, nessa manhã você precisa reconhecer que é pecador, e que sem Cristo você está perdido, e vai caminhar para uma eternidade debaixo da ira de Deus. E só assim então você vai crer que Jesus Cristo é o Filho de Deus, que morreu na cruz para pagar os teus pecados, e crendo nele, a Bíblia diz que Deus te declarará justo no seu tribunal. Imagine o Senhor dizendo: eu te declaro justo pela fé no meu Filho Jesus Cristo. E então toda a justiça de Cristo agora é considerada na tua conta.
Então o Espírito Santo vem e entra no seu coração, e você recebe uma nova natureza, e agora Deus vai te dar graça de deixar o pecado cada dia mais, e você vai ser moldado à imagem do Filho de Deus. Terá não somente seus pecados perdoados, um lugar garantido no céu, mas uma vida de relacionamento íntimo e pessoal com o Senhor. Vai conhecer a palavra, vai crescer na comunhão com Deus, e vai ser transformado pelo Senhor Jesus Cristo. Para que você seja perdoado, você precisa reconhecer os seus pecados, reconhecer que eles são tristes, hediondos e ofendem ao Deus eterno. Que o Senhor tenha compaixão de mim e de você, que Ele nos lave no sangue de Cristo, que nós não queiramos cobrir os nossos pecados por nós mesmos, mas que nós sejamos cobertos pela justiça de Cristo, que morreu na cruz para pagar os nossos pecados. O Deus que perdoa pecados revela a nossa condição. Que você não queira esconder nada hoje, nessa manhã, que tudo venha à luz, para que o seu coração seja transformado, em nome de Jesus. Jesus Cristo é o Deus que perdoa pecados. O Deus que perdoa pecados nos ensina a dependência. O Deus que perdoa pecados revela a nossa condição. Mas o Deus que perdoa pecados concede-nos o perdão. O texto nos diz, irmãos, que todos aqueles homens desapareceram acusados pela sua própria consciência. E depois que todos eles se retiraram, lá está a adúltera, ela pecou. Ela traiu o amor, o amado da sua alma, ela traiu o próprio Deus. E Jesus então se levanta e diz a ela, usando o termo mulher, que era um termo respeitoso naquele dia, ele pergunta a ela: mulher, onde estão os teus acusadores? Nenhum deles te condenou? E a resposta da mulher, irmãos, é maravilhosa. Ela diz assim: ninguém, Senhor. Ninguém, Senhor. Essa mulher acaba de reconhecer quem Jesus Cristo é. Ela reconhece que Ele é o Senhor. Esse termo é o termo usado para o soberano. Esse termo era usado quando os romanos entravam no templo do imperador e diziam: César é Quírios, César é o Senhor. Essa mulher viu a graça de Jesus, que não a destruiu apesar da maldade do seu pecado. E Jesus pergunta para ela: mulher, onde estão os teus acusadores? Ninguém te condenou? Ela disse: ninguém, Senhor. Pela graça de Jesus, ela reconhece que Jesus Cristo é o Senhor da vida dela, é o Messias, é o Redentor, é aquele que é o Senhor de sua vida, aquele que perdoa todos os seus pecados. Então, quando ela se levanta, movida pelo Senhor, e o reconhece como Senhor, Ele diz a ela: nem eu, tampouco te condeno. O Senhor Jesus perdoa pecados. Se você está aqui nessa manhã e é quase tão pecador como eu, nessa manhã o Senhor te convida a confessar os seus pecados. Nossos jovens cantaram: se confessarmos os nossos pecados, Ele é fiel e justo para nos perdoar os pecados e nos purificar de toda injustiça. João, no capítulo 2 da sua primeira carta, diz: filhinhos meus, estas coisas vos escrevo para que não pequeis, mas se porventura alguém pecar, advogado temos junto ao Pai, Jesus Cristo o justo, e Ele próprio é a propiciação pelos nossos pecados, mas não somente pelos nossos próprios, mas pelos do mundo inteiro. Propiciação é o sacrifício que desvia a ira. Jesus é o advogado. Então, se você é pecador e sabe que você não consegue justificar-se a si mesmo na presença de Deus, nem justificar-se a si mesmo diante da tua própria consciência, nem diante de todos os homens que estão diante de você, nem diante dos anjos dos céus, nem dos demônios do inferno, você precisa então se arrepender dos seus pecados, confessar a Cristo Jesus que você é pecador, crer que Ele morreu na cruz do seu lugar para pagar toda a dívida que você tinha
sozinha com Deus. Crê que nunca ninguém amou você como Jesus. Confessando os seus pecados, diga a Ele: eu creio que Tu és o Filho de Deus. Eu creio que Tu és o Senhor. Eu creio que Tu morreste na cruz para pagar os meus pecados. Eu creio que nunca ninguém me amou como o Senhor. Senhor, eu Te entrego a minha vida, o meu coração. Vem morar no meu coração. Lava-me de todos os meus pecados. A Bíblia diz que todo aquele que invocar o nome do Senhor será salvo. Que você confesse os seus pecados nessa manhã. E que você ouça a sentença ditada pelo Deus Pai no seu próprio coração: eu te perdoo. Eu te declaro justo pela obra do meu Filho Jesus Cristo. Que o Senhor te visite com perdão nesta manhã, em nome de Jesus. Amém. Jesus Cristo é o Deus que perdoa pecados. O Deus que perdoa pecados nos ensina a dependência. O Deus que perdoa pecados revela a nossa condição. O Deus que perdoa pecados concede-nos o perdão, pois nos leva à confissão. Mas em último lugar nessa manhã, o texto diz que o Deus que perdoa pecados santifica a nossa vida. O Deus que perdoa pecados santifica a nossa vida. O Senhor Jesus diz a ela: vai e não peques mais. Há pessoas, irmãos, que gostam muito da graça de Deus. Eu sou apaixonado, eu sou pecador, eu preciso dela. Mas tem gente que acha assim: Deus me deu graça, então agora eu não preciso de nada de legalismo, eu posso fazer o que eu quiser, eu posso tomar todas, eu posso sair com todas as meninas, os meninos, eu posso sair com todos os rapazes, eu posso curtir a vida doidada, porque eu fui salvo pela graça. Quem pensa isso não entendeu nada da salvação. Paulo em Romanos 6 diz: como é que eu vou viver para o pecado se eu já morri para ele? Ele já não é mais meu Senhor. Meu Senhor é Cristo Jesus. Então agora eu vou viver uma vida que glorifica a Deus, porque eu amo o Senhor, porque Ele deu a vida na cruz por mim, e porque Ele é santo. Eu quero conhecê-lo mais e quero moldar-me à sua imagem. Eu não faço boas obras para que os homens me aplaudam. Eu não faço boas obras para ganhar uma pedrinha no céu. Nós fazemos boas obras porque somos amados, porque o Senhor nos deu uma nova natureza, e agora nós saímos daqui e vamos lutar para crescer em santidade. Nós vamos lutar para ser uma bênção onde Deus nos inseriu, porque nós fomos transformados, como disse o grande pastor puritano Thomas Chalmers, pelo poder expulsivo de um novo afeto. O amor de Cristo entrou em nosso coração. E Ele agora muda nosso relacionamento dentro de casa. Ele muda nosso relacionamento no trabalho. Ele muda a maneira como criamos nossos filhos. Ele muda a maneira como adoramos na igreja. Ele muda tudo em nossa vida. Para você que nos visita, irmãos, Deus me deu a honra de servir ao Senhor no Chile, como pastor e missionário durante 7 anos. No ano de 2002, eu tive a honra de receber 2 amigos teólogos ali na cidade de Santiago. E nós viajamos 3 teólogos numa viagem à cidade de Vinha del Mar. E teólogo, quando viaja, gosta de conversar de teologia. Pastor também gosta de conversar sobre a ovelha. E nós estávamos naquele carro e um dos colegas disse: qual é o ponto da teologia? Ele era mais sistemático, que você mais admira. Aí o que estava ao lado dele disse: eu gosto dos atributos de Deus. O nosso Deus é majestoso, Ele é eterno, infinito, imutável. E começou a citar o catecismo, né? Ele é eterno, infinito, imutável em seu ser, sabedoria, justiça, poder, santidade, amor. Quem se compara a esse Deus de ira, Deus de justiça, Deus de graça, Deus de misericórdia? O grande Deus é maravilhoso. E eu estava quase me convertendo de novo, louvado seja Deus. De repente, ele perguntou para o outro colega, eu fui sentado atrás: e você, qual é o ponto da teologia que você mais gosta? O outro disse: eu gosto da doutrina da revelação. Deus não precisava se revelar a nós, mas Deus se revela a nós na criação, se revela a nós nas teofanias do Antigo Testamento,
se revela na profecia, se revela no clímax em Cristo Jesus, pois Ele é o clímax da revelação, se revela a nós na sua palavra, inspirado, infalível, inerrante para transformar a nossa vida, para nos salvar. Que Deus maravilhoso, que abençoa a nossa vida. Aí eu estava lá meio dormindo, meio cansado lá no banco de trás, eles viraram: e você, Roster? Falei: me deixa quieto vocês, rapaz, vocês são bons aí em teologia, me deixa tranquilo aqui. Não. Falei: meus irmãos, ambas as doutrinas que vocês mencionaram são maravilhosas, mas eu tenho um problema terrível. Eu sou um terrível e inveterado pecador, e eu preciso de graça. E se você me perguntar, eu amo todas essas doutrinas que vocês falaram, mas a doutrina que eu mais amo é a doutrina de que Deus me salva gratuitamente pela sua graça, por causa da obra de Cristo Jesus na cruz. Porque se Deus não fosse um Deus de graça, eu estaria perdido. Se você me perguntar, a doutrina que eu mais gosto é a doutrina da graça de Deus. Porque por causa dela, eu fui salvo de graça. E a obra de Cristo Jesus na cruz foi totalmente aplicada a mim, de forma que Deus nunca mais vai deixar de me amar. Louvado seja Deus. Eu gosto muito da frase do grande pregador Spurgeon, que disse que não existe nada que eu possa fazer para que Deus me ame mais do que Ele já me ama. Mas não existe nada que eu possa fazer para que Ele me ame menos do que Ele já me ama. Não é por causa do que eu faço, é por causa do que Cristo fez. Quando você tem, amado irmão, a certeza desse amor maravilhoso, você tropeça. Mas você tropeça, pede perdão e se arrepende, porque você sabe que o amor de Deus por você é irresistível, que Jesus nunca vai desistir de você, que ninguém vai arrebatá-lo das mãos do Senhor. Talvez você está aqui nessa manhã, jovem, está enfrentando luta contra a tentação e Satanás está soprando no seu ouvido: você é um cara de pau, você é uma sem vergonha, vai para a igreja, canta bonitinho, mas por trás está fazendo tanta coisa errada. Você acha que eu não vi quando você falou mal da sua irmã? Você acha que você é um safado e você começa a achar: Deus, será que eu sou crente? Eu quero lhe dizer que se você creu em Jesus, o sangue de Jesus, o Filho, te purifica de todo pecado. Lutero dizia que quando Satanás vinha importuná-lo, com tentações, ou com provações, ou com decepção, sabe o que ele dizia? Ele falava: sai para lá, Satanás, eu sou batizado. Ele dizia: eu tenho aliança com Deus. Se você creu em Jesus, diabo algum te tira da mão do Senhor. Eu concluo esse ponto, já chegando ao final da mensagem, lembrando de Paulo que diz: porque eu estou bem certo de que nem a morte, nem a vida, nem os anjos, nem os principados, nem as coisas do presente, nem do porvir, nem poderes, nem altura, nem profundidade, nem qualquer outra criatura, nada poderá nos separar do amor de Deus que está em Cristo Jesus, nosso Senhor. Então, se nunca ninguém te amou como Jesus, arrependa-se de tudo aquilo que você fez que ofende a Jesus, clame a Ele o seu perdão, diga: Senhor, restaura a minha vida, e o Senhor vai te perdoar, vai te purificar, vai te encher do Espírito Santo dele, vai te dar uma vida de plenitude e alegria nesse mundo, e você vai louvar a Deus e testemunhar, porque você serve a Jesus Cristo, e Ele é o Deus que perdoa pecados. Que o Senhor perdoe todos os seus pecados nessa manhã, que o Senhor te encha de alegria nele, que Ele restaure a sua vida, que você creia em Jesus, que Deus te abençoe, em nome de Jesus, amém.